live. Convidar aqui o Ricardo. Ricardo, acabei de te enviar o convite. Não sei se vai participar. E aí, mano? Opa, tudo bem, Paulo? Beleza? Começando mais uma live aqui, né? Deve fazer um ano que eu não faço lives desse tipo aqui direto pelo Instagram. Todas foram feitas pelo YouTube. Aqui tem mais seguidores, né? Quando eu comecei a falar com você, tava 16 mil e agora tá 17.400. Então, vamos aproveitar o alcance daqui. Ah, boa. Vamos lá. Tá me ouvindo de boa? Tô te ouvindo bem, sim, cara. Então, né? Nessa apresentação, sou leitor subversivo, comando aqui a página no Instagram e no YouTube. Faço parte de grupos de militância, tanto na internet quanto presencialmente. Um que está iniciando uma atuação aqui em Goiânia, que é o Tem Base Isso. O GEA, que é o primeiro grupo que eu me juntei. E aí eu tô como eu sou sempre autodidata, eu tô nesses grupos de formação pela internet. Tipo, o cara que é do Rio de Janeiro, que era o Silep, agora se tornou cara. O GAP, que é com professor de filosofia lá de Pernambuco, que é o Alberto. E sou fã do Deleuze, do Guattari, mas não me sinto tão inteligente para falar deles assim, né? Não me desafia tanto. É muito difícil. Eu conheci o seu trabalho através de alguns dos seus alunos que me falaram que você poderia ajudar na compreensão do Guattari. Eu estava lendo o livro Caosmose. Quando eu li alguns textos dele antes, né? Alguns diálogos dele, tava fácil, né? A conversa dele com o Bifo ali no Revolução Molecular, não, no Desejo de Revolução e outros textos dele. Aí quando eu parti pro Caosmose e pro Antiético, aí que bateu o baque. Aí queria que você se apresentasse e falasse como é que você chegou na psicanálise da psicanálise, qual é a sua relação com a esquizoanálise e as críticas da esquizoanálise, não só a psicanálise, né, mas umas críticas bastante amplas aí que a psicanálise faz contra o formalismo da academia e tudo mais. Ah, beleza. Bom, primeiramente, queria te agradecer. Eu nem sabia que eu tinha alunos, mas aparentemente eu tenho, já que eles me indicaram. Agnes? Pois é. A Agnes fez um curso à distância, é verdade. Acompanhou à distância, inclusive. Mas bora lá, então. Bom, me chamo Ricardo, enfim. Eu sou originariamente da filosofia também, né? Eu fiz minha graduação, meu mestrado na USP. Cara, o que me levou para psicanálise foi, na real, digamos assim, uma conjuntura ruim na vida. Basicamente, crises existenciais absurdas, assim, no mestrado. Mas uma vontade aí também eu tive um contato. É curioso, na real, eu não estudava muita psicanálise na graduação, não. Eu fiz todo um percurso praticamente longe da psicanálise. Eu fui estudar método de pesquisa em estruturalismo da filosofia, método de historiografia da filosofia. Depois eu estudei Kant, enfim, o mestrado foi sobre Kant. E daí, no meio do mestrado, cara, eu fui fazer um estágio como AT. Então, a minha prática, na verdade, como psicoterapeuta, começou com a psicose. Eu não tive muito como desviar da esquizoanálise, na real. Digamos que o Freud tinha muitas limitações com relação à terapia da psicose. Tem muitas limitações, não é? Tinha. Mesmo a corrente freudiana, ainda hoje, parece ter aí uma série de dificuldades para lidar com isso. Tive professores que defenderiam o completo avesso do que eu estou colocando aqui, mas para mim
era uma coisa bem clara, então eu fui ler o Deleuze e Guattari, não só, nessa época eu li muita coisa, fui meio que escavando aí um submundo ali dos freudianos mesmo, começando com os caras como Paul Schilder ou o Federn, que eram da primeira geração, acho que da segunda geração de psicanálise, e começaram a tratar de psicóticos já nessa época, trocavam ideia com o Freud e tal. Enfim, foi meio nesse momento que eu me encontro ali um pouco com a esquizoanálise e começo a estudar, mas enfim, ainda, olha, teve muito chão, assim, para chegar até, sei lá, te passei um texto, tem 6 ou 7 anos até chegar aí nisso que eu te passei, nas últimas pesquisas que eu pretendo apresentar nesse curso que eu estou propondo, né, que está ajudando aí na divulgação, e acho que a live faz um pouco também parte disso, né, com uma colaboração nossa. Então é isso, cara. Comecei um pouco assim, aos trancos e barrancos aí, acho que como todo mundo, né, ninguém entra na esquizoanálise, não existe um curso, né? Você não entra, tipo, vou fazer uma escola de esquizoanálise. Tem os esquizodramatistas, tem... Agora eu tô vendo surgir umas formações em esquizoanálise, mas eu fiz a formação clássica em psicanálise, numa escola de formação bastante tradicional aqui em São Paulo, que é o SEDES Sapientia e o Sapientai, né? Depende aí de como você quer falar em latim esse negócio. E tive uma formação freudiana bastante, não vou dizer ortodoxa, mas, enfim, bastante centrada aí nos textos do Freud. E curiosamente, não tenho tantas... É uma questão de crítica, vamos dizer assim. Como a gente faz psicoterapia, é uma questão de indicação e contraindicação, né? Tipo, tem coisas para qual o Freud parece razoável e tem coisas que ele não parece razoável de você usar. Enquanto também ferramenta teórica, né? Que eu acho que é o que interessa, tá? Claro, a gente vai discutir um pouquinho de prática, mas eu acho que as grandes críticas que o Deleuze e o Guattari vão fazer ao que eles chamaram de psicanálise, né? Também não é tudo. Eles fizeram uma grande crítica, digamos assim, obviamente eles vão generalizar, eles vão chamar isso de máquina psicanalítica. A gente chega lá no que é máquina também, que é um conceito fácil de falar, difícil de operacionalizar ele, de trabalhar com ele. Não é um conceito muito manuseável. Você agarra com a mão, ele fica escapando, mas porque ele realmente é um conceito de difícil utilização, tecido ao longo de tecido por entre uma bibliografia que foi esquecida há bastante tempo e tem a ver com o surgimento da cibernética, das pesquisas experimentais, desde behaviorismo, etologia, sei lá, hoje eu estava lendo umas coisas sobre narratologia, né, as pesquisas com os atos de fala, né, os atos locutórios da linguística, principalmente da teoria da linguagem americana, né. Então, hoje em dia a gente vê uma presença, pelo menos dos atos ilocutórios ou dos performativos, a gente vê uma presença razoável aí no que tem aí aparecido como teoria queer, Judith Butler e tal, mas esses outros conceitos ou essas outras coisas restaram em nichos universitários, né, etologia, é uma coisa que tá lá nos corredores da psicologia. Mas enfim, aí partindo para a questão mais da psicanálise, a gente teria uma formalização, né? Não sei, eles partem um pouco de uma coisa muito próxima da avaliação do Lacan com relação à psicanálise, de que, enfim, tá aí, todos os elogios, né? Eles são sempre muito paradoxais no elogio e na crítica do Lacan, né? O grande esquizofrenizador da psicanálise francesa, ao mesmo tempo seria aquele que faz um movimento também de reterritorialização mais acentuado por generalizar o complexo de Édipo, né, num princípio estrutural de triangulação aí, das questões entre o simbólico, nas relações entre simbólico, imaginário e real. E a grande questão seria, então, tirar um pouco, porque, vamos lá,
O Lacan, o que ele esquizofreniza na psicanálise? Ele esquizofreniza na psicanálise, para eles, a introdução do objeto A. E isso significa que, quando o Lacan está trabalhando o imaginário, ele vai sempre falar, bom, não tem progresso, né? Imaginário, para a gente começar a entrar um pouquinho na teoria psicanalítica, no Lacan ele não vai reduzir o imaginário a isso, mas em grande parte o Lacan trabalha o imaginário nos primeiros seminários, aí até o 11, pelo menos, eu diria que dá para a gente falar tranquilamente, o imaginário vai ser a teoria do desenvolvimento da libido. Tá? Todas as zonas erógenas e objetos, né, da pulsão, os objetos parciais e as zonas parciais, e também com a sua, digamos assim, o seu suposto acabamento, que seria a zona genital. Né, no caso da teoria freudiana, do Abraham, né, e outros aí, Ferenczi. O Lacan vai dizer, bom, isso aí não é assim que funciona, é um caos. Né, o imaginário tem zonas de transitivismo muito acentuadas e você precisa aí dar certos cortes, ou seja, a linguagem, aquilo que ele vai chamar de linguagem, que já tem a ver um pouco com esses atos performativos e locutórios, né, vem aí de toda uma tradição de um pensamento francês entre a linguística saussuriana e uma teoria dos incorporais nos estoicos, o Lacan trabalhando. A linguagem vai articular essa bagunça, numa certa narrativa, vamos chamar assim. Não é exatamente progressiva, ela pode parar no meio do caminho, então, portanto, ela não é um desenvolvimento cujas paradas são um erro, um defeito, é próprio da linguagem parar o tempo. É próprio da linguagem produzir certos paradoxos na relação da história com o desenvolvimento. Então, isso fica muito claro, por exemplo, no que a gente tem com relação à escrita, né, com relação a todas as ciências que trabalham com a história e com o documento, porque o documento aparece no presente, com uma suposta, né, com coisas muito claras, desde que pelo menos a gente decifrou muitas delas, como se fosse um relato no presente, muitas vezes, de algo que aconteceu no passado. O Lacan vai trabalhar muito um pouco essas metáforas, não é nem metáforas, né, essas analogias com relação a esse tipo de funcionamento do simbólico no seminário 1, 2, né, toda a questão do a posteriori tá aí. As questões tudo faz sentido só depois que acontece, mas ao mesmo tempo ele acontece no futuro instaurando um passado. Ele funciona retroativamente, mas porque ele tem uma projeção, o simbólico. Então, do Lacan você vai ter essa... Ele vai chamar de beance, né? Sei lá, iância, buraco, sei lá, corte. O corte é isso, o corte instaura um antes e um depois, mas porque ele instaura ao mesmo tempo o que vem depois e o que vem antes. São os momentos que ele vai falar, bom, a gente só tem um passado e só tem uma história porque tem um futuro, e a psicanálise trabalha com o futuro porque ela trabalha com o sentido. Então ele vai tentar articular, tá bom? Essa questão do simbólico, da linguagem, do que a cultura faz, mas principalmente do que a cultura moderna faz. Ele sempre vai falar, bom, tudo bem, a gente está trabalhando aqui como é que o simbólico articula o imaginário para uma certa realidade, ou para um real, mas ele vai falar, bom, mas é diferente para os indígenas, é diferente para os gregos, né? O desejo nos gregos é diferente, o desejo nos indígenas é diferente. Ele nunca entra muito nesse assunto, acho que ele deixava, sei lá, tudo bem, a etnografia já estava fazendo esse trabalho, então cabia ao Lévi-Strauss falar sobre os indígenas. Caberia aos helenistas falar sobre os gregos, embora os gregos ele adentrou um pouquinho mais para falar sobre Sócrates, né, figuras como Aristóteles, Platão, enfim, chegando então, você teria no começo da teoria lacaniana essas duas vertentes, essas duas coisas que vão mais ou menos em paralelo, que são duas cadeias, uma cadeia do desenvolvimento libidinal e uma cadeia de significantes. E entre elas, ele queria explorar o sentido ou o desejo, né, o desejo vai ser o sentido para aquilo que a psicanálise trabalharia,
vai se dar entre as duas cadeias. E haveria aí uma certa vantagem, uma pequena vantagem, uma transcendência na questão da linguagem, com relação ao desenvolvimento libidinal. Por isso que a cura é possível, a cura pela palavra. Tanto ela pode cagar toda a sexualidade humana, né, por isso que os seres humanos têm uma sexualidade, ou por isso que o ser humano não tem o que os ecologistas na época chamavam de meio ambiente, ou Umwelt, né, o habitat, que é porque supostamente, o Lacan já está lidando com uns etologistas bastante avançados com relação da teoria dos instintos. Então, são os caras que não é tão chapado quanto no Freud. O Freud já não é tão chapado assim. Então, instinto o animalzinho nasce, ele já sabe o que faz, ele já está preparado para tudo, ele sabe como se reproduzir sexuadamente, e ele sabe tudo. Não. Mesmo na teoria dos instintos, lá na época do Lacan, na década de 50, com o Lorentz e com o Tinbergen, você já tem uma série de dificuldades na reprodução sexuada dos animais. Ainda assim, o Lacan vai dizer, bom, ainda assim é incomparável com o ser humano, tá? Tipo, os animais já nascem meio sabendo o que fazer, o ser humano não sabe nada. Supostamente ele tem que aprender tudo, ele tem que se aculturar e aprender a se reproduzir sexuadamente. E é nesse imbróglio que vai surgir o desejo, vai surgir todas as nuances do desejo no ser humano, com todos os seus... Enfim, a sexualidade humana é só feita de desvios, né? Não tem uma meta, um negócio que fala, bom, é só papai, mamãe, homenzinho, homem, mulher, e a coisa acontece naturalmente, né? Você tem aí toda uma variedade que nessa época, sei lá, a pesquisa era muito forte nessa época, pesquisa etnológica, etnográfica, nos Estados Unidos, na França, e não sei o que, né, que era uma grande revolução da antropologia, mas está vendo uma gama gigantesca de como esses seres se reproduzem, os seres humanos se reproduzem das mais variadas e loucas maneiras possíveis, uma miríade absurda de sociedades. No caso da modernidade, o Lacan vai aí falar, então, sobre a pulsão, como é que isso vai se dar no sujeito moderno, como é que vai acontecer uma certa psicopatologia desse sujeito moderno na sua relação com a busca da verdade. E a busca da verdade, para qualquer um que viria para ser sujeito da psicanálise, né, para ser um analisando ou um analista, se dá no choque, tá, nos atropelos entre o desenvolvimento libidinal que sai correndo na frente e o nosso atraso simbólico de aculturação linguístico. E isso daria toda a gama, tanto de psicopatologias quanto de soluções possíveis. Bom, o que o Deleuze e o Guattari vão dizer é que, basicamente, o primeiro passo aí da crítica do Guattari não tem a ver com aquilo que ele vai escrever no Anti-Édipo, tem a ver, na verdade, o Guattari era um lacaniano. Vou pegar pelo Guattari, que eu acho mais tranquilo de entender, porque é uma historinha mais paulatina, né? Ele era um lacaniano. Só que, em vez dele atender no consultório, ele foi atender numa instituição. E todos os caras que estavam lá com ele, que foram nessa expansão da psicanálise, né, é um momento de muita briga, não briga não, certo? É um momento de muita disputa teórica, prática, tem muitos métodos, os fenomenólogos, a psiquiatria está brigando com a neuroanatomia, então na França está entrando a fenomenologia dentro da psiquiatria, isso vai gerar uma psiquiatria dinâmica de vertente existencial muito forte na França. A psicanálise tem 1 milhão, zilhão de correntes, o behaviorismo está tentando sair do aparato laboratorial para se fazer terapia comportamental ainda, que só se instaura lá nos anos 40, 50, né? E antes disso a psicologia experimental dizia-se que não conseguia oferecer nada que fosse terapêutico. Então você tem um monte de galera disputando, né, esse espaço, principalmente no espaço das instituições. E o Guattari, né, ele é convidado, por causa da militância dele e por causa dos contatos que ele tinha nessa militância, às vezes trotskista, às vezes um pouco pautada pelo anarquismo, mas sempre com relação à educação, né, ele vai conhecer o
Ferdinand Urry como professor, depois ele volta a encontrá-lo, né, depois da guerra, enquanto militante, os dois juntos, como militantes trotskistas. Depois ele vai ser apresentado, o Ferdinand Urry apresenta ele ao Jean Urry, quando o Jean Urry já está instaurando a clínica de Laborde. E é nesse espaço em que vai juntar o pessoal de Saint-Aubin, que vai ser o Tosquelles, o Francis Fanon, enfim, uma galera que está trabalhando ali. Tem uma expansão lacaniana também, se eu não me engano, no 13º Distrito, esqueci o nome do hospital de lá, mas já tem também outras experiências psicanalíticas surgindo nas instituições. Eles estão procurando métodos para tratamento, né? Na Inglaterra, a clínica de Tavistock está começando a inventar um método de grupo para coletivos, né, com o Bion. Nos Estados Unidos também, então o Guattari vai ser meio, tipo, o Jean Urry lá pirando com a psiquiatria dele, os caras discutindo um monte a respeito disso, o que fazer, o Tosquelles também, trazendo coisas aí das experimentações que ele fez ao longo da guerra, né, nos acampamentos que ele montou depois que o Franco faz o golpe na Espanha, na Catalunha, enfim, esses caras vão juntar toda essa experiência e o Guattari vai ver, bom, tipo, tem alguma coisa nas instituições, nessas vamos chamar de, sei lá, uma caixa de ressonância ruim, sei lá, uma coisa meio caótica mesmo, tá? É um pequeno caos fechado, vamos dizer assim, fechado, relativamente aberto, uma instituição, de linhas que se cruzam e ninguém sabe muito bem nessas relações entre linhas aí o que é causa, efeito, não tem muita ciência disso, a teoria, ciências humanas já não é uma coisa muito científica, você já não fica calculando aí quais são, o que é a bolinha que bate na outra bolinha, então essas linhas vão se cruzando, produzem uma gama de efeitos e, sei lá, eles viam não a cura era uma clínica institucional voltada para psicose, tinha autistas, tinha militantes que fugiram, artistas que esquizofrenizaram e tal, e eles viam que eles não exatamente retornavam para algum certo tipo de normalidade, mas eles criavam o que o Guattari depois vai chamar de território existencial. Por isso estabilizava eles continuavam, sei lá, como é que a gente pode dizer, porque depois, né, você não vai mais, curiosamente, depois que passa uma cura, você não vai mais falar, bom, eles estão doentes, eles não sofrem mais tanto, sofrimento psíquico agudo, vamos chamar assim, como um termo de uso meio geral, assim, não? E ao mesmo tempo, eles têm uma certa vida, tá? Não é a vida que as pessoas comuns têm, a vida que as pessoas na cidade têm, as vidas do mundo do trabalho convencional, o mais estrito, estreito e estratificado possível, mas é uma vida. Inclusive vendiam arte, né? Tinha todo um comércio em torno de Laborde, de trocas, né? Enfim, eu estou focando mais na questão da psicopatologia, mas Laborde é um grande experimento até de questões de poder, né? De como é que você cria fluxogramas dentro de uma organização, como é que você cria uma certa, um certo sorteio entre a hierarquia, um certo sorteio permanente entre a hierarquia, que ele vai chamar de transversalidade, que seria aí ele usa uma fórmula do tipo, um módulo de cálculo entre a horizontalidade e a verticalidade puras, né? Mas no âmbito da psicopatologia você teria esse tipo de saída. Pessoas cujo sofrimento agudo, né, se reduz drasticamente e ao mesmo tempo conseguem ter uma vida nesse novo ambiente. Ele vai falar, bom, se isso acontece, então tem que existir alguma coisa aí que não é mais a cura psicanalítica pensada aí pelo Lacan, né, o Guattari seguia, né, foi paciente do Lacan, seguiu em análise com o Lacan por, sei lá, 10, 11 anos, nunca deixou de, assinou lá as atas de fundação das escolas do Lacan, pagava todas elas, nunca deixou de participar desse movimento, apesar de todas os distanciamentos que ele tinha com relação ao movimento e como é que chama? E a teoria lacaniana. E
ele vai propor, então, bom, não é a solução pelo objeto A, não é que ela está errada, ela é um tipo de solução possível para um certo tipo de instituição possível. Essa instituição se chama máquina psicanalítica. Essa instituição que você põe um consultório, tem um enquadro, um consultório privado, em que vão duas pessoas ali, né, uma com a outra, exercer um certo jogo, uma certa cura, um certo tratamento, é um tipo possível de solução para resolver esse imbróglio entre o que seria da ordem do simbólico e da ordem do imaginário do real, né, do desenvolvimento libidinal com relação à ordem da linguagem ou da lei na cultura humana ocidental, assim. Isso para o Lacan. O que seria isso? Ele vai propor, no comecinho ali, antes do antiético, ele vai propor várias coisas. Ele vai falar, a gente precisa generalizar o objeto A, criar novos mitos. A gente precisa generalizar, ele vai até propor, nesses textos de psicoterapia institucional, psicanálise institucional, ele vai falar, a gente precisa inventar um novo mito, que vai ser o mito da máquina. Né? Outros mitos, e daí ele vai propor, então, essa generalização do objeto, ele chama de generalização do objeto A, ele vai pegar o Winnicott para fazer isso, vai falar, o objeto transicional não é um objeto A, o objeto transicional é um objeto beta, o objeto não sei o que é um objeto gama. Ele vai propor algumas analogias com relação a isso, até chegar, é claro, né, ele vai conhecer o Deleuze, os dois vão se conhecer mutuamente, acho, e se aproveitar desse encontro, e vão propor aí uma nova teoria que é basicamente o seguinte: o Guattari já vinha pensando nisso, o Deleuze dava menos sinais de que ele achava que algo como isso fosse produtivo, né, até chegar nessa prática psicoterapêutica. Né, o Deleuze tinha experiência de outras áreas, né, quando ele foi estudar a tese de doutorado de Estado, né, depois o diferença e repetição, etc. Você vai ver uma série de... Ele traz uma série de experiências que não são dele, né, ele é um filósofo, enfim, filósofo o mais ortodoxo, ele teve uma formação muito ortodoxa na filosofia francesa, mas é das ciências. Né? Ele leu a galera da biologia, ele está sabendo tudo, mais ou menos o que está acontecendo, né? A galera da etnografia americana, né? Ele traz isso com muita força, os matemáticos, né? As novas invenções, as novas crises da matemática, as novas crises da embriologia. Não sei porquê, assim, eu acho que ele foi para esse ramo por causa do Raymond Rouyer, tá? Que não lembro se chegou a ser professor do Deleuze e tal, mas foi alguém muito importante para a filosofia universitária francesa na época. Enfim, esses dois vão se encontrar, né? O Deleuze vai com esse conceito de diferença que deriva um pouco do conceito de finalidade ou neofinalismo do Raymond Rouyer, encontra com a máquina do Guattari, eles vão cunhar esse conceito, que é máquina, eles vão falar, a primeira geração de máquinas seriam as máquinas desejantes, que é o seguinte: o Lacan achava que o imaginário, ele propunha essa analogia estruturalista, ou essa analogia da linguística estrutural, né, entre significante e significado. O plano simbólico tem uma certa transcendência, uma certa vantagem com relação ao plano dos significados, né, que se correlacionam. Associa aí, não vai deixar a gente mentir, né? Uma interpretação já, né, do Lévi-Strauss, principalmente, depois do Jacobson e do Lacan. Do associa. Ele vai... O imaginário, apesar de ter essa coisa meio caótica dele, que vai ser organizado um pouco pela linguagem, no caso dos animais vai ser organizado pelo instinto. Depois o Lacan vai ler também as coisas do Benveniste, eles vão chamar de código. Né? Não é linguagem nos animais, os animais teriam um certo tipo de código, então a variação seria muito menor do que acontece na linguagem, mas há pequenas variações aí, enfim. Tem toda uma disputa nisso, tá? No campo teórico da biologia, da etologia, da linguística, se os animais teriam língua ou não. Né? O Benveniste entra nessa seara, às vezes o Jacobson também. Enfim, apesar de tudo isso, parece que no Lacan o desenvolvimento libidinal, ele não é progressivo, ele é sempre parcial, ele não é reto, ele é sempre desviante, ele é sempre por partes, mas ele tem uma certa naturalização.
E aí é onde um pouco o Deleuze e o Guattari vão entrar na primeira grande crítica, que é, bom, será, assim, que a gente pode fazer como o Freud fazia? O Freud vai lá, descobre na modernidade ou todas essas zonas erógenas que marcam o corpo do ser humano. E ele joga para trás isso. Ele vai fazer o que o Deleuze e o Guattari chamam de alisamento do conceito, mas nesse caso é um alisamento de sobrecodificação. Os indígenas, os povos primitivos ou originários, também têm pulsões anais, orais, fálicas, genitais, como os seres humanos, como os ocidentais desenvolvidos, avançados culturalmente. Ou seja, seria a mesma coisa, mas você teria um certo desenvolvimento do que eles chamavam, né, na biologia evolutiva, e o Freud vai tomar isso desse darwinismo da filogênese. Então, uma filogênese é um tronco filogenético da evolução da espécie humana que a libido acompanha. E a libido é sempre a mesma desde que esse tronco se criou. Desde, sei lá, os neandertais começaram a usar a polir pedra e começar a usar instrumento. Tá? Desde da revolução do Neolítico, pelo menos. Acho que o Freud dá certas indicações disso, principalmente depois que ele leu Ferenczi, um livro que chama Thalassa, sobre como é que seria, o que aconteceria com a libido na era glacial, etc, etc. O Lacan não é tão, né, ele já tem todos esses mecanismos de paradoxo do tempo com a linguagem, não é tão assim, mas às vezes parece que todo tipo de ser humano tem algo de vivo, algo de meio sempre igual para todo mundo, que seriam esses objetos parciais. O corpo às vezes aparece um pouco natural, um pouco reificado no Lacan. Os lacanianos que me perdoem, aí eu estou falando um pouco de onde eles chegam nessa crítica. Eles falam, bom, não é assim. Não é assim, porque a antropologia ultrapassou isso, tá? Toda a antropologia americana, né, se você junta lá com o Lévi-Strauss, dá um negócio bem diferente, principalmente com o Clastres, aí vira tudo do avesso, tá? As sociedades sem Estado não tem pulsão. Não tem pulsão, não tem objeto parcial. A marcação corporal é diferente. A marcação corporal, aquilo que eles vão chamar de, quando começa a historinha do corpo sem órgãos, que é esse corpo de objetos muito fluidos, que é o nosso corpo, o corpo, né, pós-capitalista, assim, depois que a máquina capitalista marca os corpos e privatiza, para o primeiro órgão a ser privatizado é o ânus, é uma frase famosa do Antiédipo, né? Antes dessa privatização, ou seja, antes desse... O Canguê fala da privatização do ânus. Não sabia que eles tiraram do Canguilhem. Mas enfim, antes disso acontecer, era diferente. A marcação corporal era diferente. Ou seja, os corpos eram diferentes. Então você tem que ter uma certa historicidade da matéria, né? Esse é o avanço, meio crítica deles, e por isso que eles vão pegar do Hjelmslev, já está no Antiédipo, uma crítica ao estruturalismo que é assim, o significado, que eles vão chamar de plano de conteúdo, porque você tem que tirar também isso, o significado vai ter já forma. O significado já vai ter um tipo de linguagem própria, tá? Que eles vão chamar de código, que é o que eu estava falando do Benveniste, eles vão tirar isso do Benveniste, tá? O significado tem uma forma, essa forma é o que eles vão chamar de forma do conteúdo, e tem uma substância, tem uma matéria própria, ao mesmo tempo que a linguagem também. Então tem uma forma própria, uma matéria própria, uma substância própria. Por quê? Porque aí as relações, nada tem transcendência com relação a uma... Essa é a famosa imanência deles, tá? A imanência deles, tudo bem, eles vão falar, parece uma imanência teológica, ontológica, no sentido do Spinoza, ou depois do Nietzsche. Assim, é a leitura deles, tá? Spinoza, um Nietzsche, do que seria imanência no Spinoza, a imanência da substância absolutamente perfeita de Deus, enfim, né? Deus igual à natureza. Mas não é. A imanência é isso, tá? A imanência é que não existe mais a transcendência, nem a transcendência da consciência, do ego, de tipo sartreano, nem a transcendência do simbólico. Essa pequena vantagem que o simbólico teria na cura da palavra. Eles vão bagunçar. Esses planos vão poder se encavalar e vão poder se entremesclar. Vão poder formar certas
redes ou rizoma. Aí daí vem o rizoma também. E daí vem o conceito de máquina. Tá? A máquina é a mistureba desse negócio em certos blocões para determinados momentos históricos. Por isso eles vão falar que toda máquina tem uma data, tem uma frase de efeito, né? Porque é uma junção de certas palavras que são atos ilocutórios sempre, tá? Performáticos. Então, portanto, apesar de uma proposição ser um índice, uma pista para chegar lá, essas palavras, os atos ilocutórios não são enunciados, não são proposições, eles são enunciação pura, tá? Pelo metafísico, assim, mas é de teoria da linguagem, tá? Da teoria da linguagem lá do Searle, do Austin. Esses caras vão para um negócio filosófico pesado, né? Normalmente a gente estuda meio da linguística deles, mas eles têm todo um trabalho filosófico muito importante. Que esses caras entraram em contato, tá? Todo mundo sabia, todo mundo leu na época, o Lacan leu, Deleuze, todos os caras vão pegar pesado nisso. Então é isso, você tem essa mistura do plano do conteúdo e do plano da expressão, que vai ser a crítica que eles vão falar, porque aí você vai poder, cada vez que a linguagem atua, a linguagem não atua mais moldando como uma forma ou influenciando a matéria, ela realmente cria matéria. Assim como a matéria, muitas vezes, é capaz de criar certa linguagem, que são os movimentos de desterritorialização. Eles vêm tanto da linguagem para o corpo, quanto do corpo para a linguagem. Tá? É mais ou menos daí que vem a grande, principal, primeira crítica que eles fazem ao lacanismo. Eu falei bastante já. Já é uma baita crítica. Uma bela introdução também, Ara. Já vou subir essa live aqui pro YouTube também. Vai ser boa. Esse é ótimo. Aí, sobre a privatização do Kuhn, não é que eu não sei se é tirado do Gun Okengen, mas eu acho que é o Okengen que pega do anti-Édipo. A questão da privatização do Kuhn. Até porque o livro cita o anti-Édipo de cabo a rabo. Eu acho que é o primeiro... um dos primeiros clássicos de obras inspiradas no anti-Édipo. Que aqui seria a inauguração, alguns falam, né, como a inauguração da teoria queer. Né? Qual que é esse? Não... É o desejo homossexual. Tá. Do Okengen. É bem no... Ele é um dos caras que inicia o movimento organizado de LGBTs na França. Esqueci o nome do grupo. Que teve que... O Deleuze e o Guattari. Eles entraram lá, depois criou uma revista que utilizou o anti-Édipo para fazer uma crítica lá que foi proibida. Tá, o Guattari quase foi preso, é o número 3, o 13º número da revista Recherche, né, o Mille Milliards de Pervers. Que até hoje é proibida, a maioria dela. Relançaram, tá disponível na internet, dá pra comprar agora, no site da Recherche. Em francês, né? Vou esperar aí, milagrosamente, uma tradução, porque esse daqui eu não sabia que existia ele em português. Foi meio que eu vi ele sendo citado num texto americano de um grupo queer niilista, que tem essa corrente, né? Niilista americano, que vai citar o texto do Lee Elderman, que escreveu No Future, a crítica do futuro reprodutivo, e o Lee Elderman cita o Gun Okengen, que é esse texto aqui. Aí, através desse hipertexto aí, eu cheguei a esse livro e pensei, vou pesquisar se existe. Aí tem a editora Bolha, que eles publicaram esse livro aqui. Aí quem quiser comprar, né, eu descobri que eles têm um negócio lá que pague quanto quiser, tipo, o quanto você tiver condições de pagar, você pode negociar com eles. Editora anarquista. Eu paguei R$30 por esse livrinho aqui, que é meio um clássico da teoria queer, ou precede a teoria queer, né? E ele é muito louco, ele fala dessa privatização do cu, que é a questão do fálico, essa privatização do cu relacionada à crítica da vida privada, da propriedade privada, o fálico como a vida pública. Um outro
outro grupo que cita bastante o Antiédipo, mas sem citar nominalmente, assim, é o Bashback, que é um outro grupo americano já, né? Que eles... E uma coisa que quando você falou, ele me lembrou de uma crítica, eu não sei se é uma crítica a Lacan, mas eles fazem meio que uma história genealógica filosófica sobre a inexistência da mulher, porque no início, na filosofia, vou dizer assim, né, a mulher não existiria, não existe a mulher. Aí ele fala que a mulher aparece só recentemente no pensamento, ela é inexistente. Aí eu lembrei de que tem uma crítica a Lacan de que a mulher não existe no pensamento de Lacan, a mulher não existe. Só que eu não sei se o sentido é o mesmo, né, porque Lacan é outro monstro aí para interpretação. Qualquer fala sobre ele pode escorregar aí, por causa que ele fala uma coisa, tem uma interpretação ampla. Eu não vou arriscar também, não. Tô fora. Conheço alguma coisa sobre Lacan, mas é isso. Eu acho que até aqui eu faço encontrar crítica. É o Bashback, que tem e acho que tem a ver com essa questão da... Deixa eu ver se eu acho que é procriacionismo. Notas preliminares sobre a reprodução. Deixa eu ver aqui. Só vou ler o começo dele para ter uma noção. Desde o momento em que... Começa com uma crítica à teologia, me parece, né? Desde o momento em que começamos a falar da mulher como tal, não estamos falando de Deus e do seu mundo, mas sim do mundo da oposição. Uma vez que a mulher existiu sequer como um pensamento, na verdade, em qualquer forma que excedesse a inexistência, o centro ontológico do monismo não poderia se manter. Deve-se dizer que nesta crise jaz um potencial íntimo para a aniquilação total do existente. Será que a mulher, ainda que inexistente, um ser do vazio, que veio do nada e retornou tudo ao nada, poderia negar o existente, que era a sua própria negação? Mas tão feroz era a afirmação da mulher de sua própria existência, que sua força não faria o monismo cambalear e desabar sob o peso da impossibilidade de algo verdadeiramente fora de si, mas equilibraria e harmonizaria o homem. Tudo que separa a modernidade do que existia antes é a mudança radical de um existente monolítico para um dicotômico, ou seja, parte do monismo para esse surgimento do binarismo. Então, através da a negação da mulher acabou se afirmando ela, mas como esse nada, e é meio que começa a aparecer um pensamento dialético, mas eles é uma armadilha, aí você vai assim, não é dialética. E é meio essa brincadeira. A mulher não existe, agora ela existe por causa que precisou disso. O Deus era queer, ele se auto-fecunda, ele reproduz a si mesmo. Então, o homem é a imagem de Deus. E aí é uma loucura. Mas voltando, né? Essa coisa aí. No seu texto que você me enviou para mim, você reflete mais sobre a influência da esquizoanálise. Influência não, né? Você trata da prática de certa forma, da prática do Guattari na clínica e de alguns textos dele sobre comentando sobre esse caso de prática. Qual é a questão da prática na clínica que você está tratando ali, sobre analisado, e toda essa dinâmica? Tá. Essa é uma questão, sei lá, acho que é uma questão delicada, não porque... Vamos começar daí, velho. Já é um rolo a gente falar tipo de esquizoanálise clínica, né? Eu achei meio que, sei lá, você vai fazer um curso, você tem que arrumar um nome curto, né, pra fazer esse negócio rodar e tal, mas o texto que eu te mandei tem um nome super complicado pra ver se eu desvio, né? Notas sistemáticas a uma possível prática esquizoanalítica sobre o ângulo, né, dos efeitos incorporais. Falei, bom, o máximo de dedos possíveis, porque o Guattari nunca disse com todas as letras do tipo, isso aqui é uma corrente, ou isso aqui é uma escola
Tipo, os psicanalistas têm uma escola, faz assim, você interpreta assim. Aliás, uma das grandes críticas deles a esse tipo de superego escolar, assim, um pouco, né? Do tipo, você tem uma teoria, e essa teoria meio que dirigiria, né? Normalmente, quando você vai para uma escola de psicanálise, uma formação normal, as pessoas falam, você estuda isso, mas aí quando você vai atender, você esquece. Assim, se você está numa teoria que você... Acho que isso é importante. Se você está numa teoria cujos centros são os atos ilocutórios ou os performativos, você não esquece. Não é isso, o negócio fica na sua cabeça. Isso já recorta o seu pensamento. Seu pensamento já está, de certa forma, preparado para certas coisas, para certas interpretações, para certas intervenções. Né? Mas não é um negócio, lê esse monte de livro aí que você esquece depois. Mas nem se você fizer isso de curiosidade, tipo, vou ler um monte de coisa, né? Fiquei lendo um monte de bibliografia de psicose, você vai aprender as ideias que surgem, por mais que você é muito bom aí na associação livre. O que vai surgir primeiro é o que você leu. O Feder não levava para casa o paciente. Literalmente, pegava o paciente e levava para casa. Supostamente se curava, para casa dele. Quem devia cuidar nem era ele, quem devia cuidar eram os empregados e a mulher, provavelmente, né? Vamos convenhamos, né? Um alemão do começo do século XX. Mas enfim, voltando, porque tem isso, né? A primeira coisa pro Guattari, do tipo, a esquizoanálise é um negócio meio... Ela é uma prática que não seria só clínica, não seria uma coisa de consultório, não seria... Seria quase eu fico... Sei lá, eu começo a inventar um monte de nome para isso, que, tipo, seria algum tipo de guerrilha. Seria o que eles chamariam de agenciamento de enunciação. Seria uma certa linguagem nova, uma teoria, com uns recortes muito abstratos, bastante abstratos, assim, né? Sei, para quem tem contato com os textos do Guattari, é um negócio difícil, um negócio árido, um negócio meio truncado, lembra um pouco a linguagem lacaniana, é cheio de grafo, é cheio de desenho, se perde um pouco neles. Quando eu parti do texto vou pegar até aqui qual foi minha trajetória, eu comecei por esse diálogo aqui, do desejo de revolução com o Bifo, né? Com o Bifo. Aí, né, tipo, ele já fala difícil, mas, tipo assim, falei, nossa, muito bom, muito interessante. Aí tem aqui até uma primeira tentativa uma tentativa não, né, uma introdução sobre esquizoanálise no final da conversa, que eles começam falando sobre esquizoanálise. Falei, de boa, acho que eu entendi, aí eu vou direto pro antiédipo. Aí eu comprei mas antes de comprar o antiédipo, né, eu comprei esse Máquina Kafka aqui, né, que foi o segundo. Eu percebi, não tô entendendo nada. Apesar dele ter uma linguagem, mas não tô entendendo nada. Eu pensei, não, vou precisar ler a obra principal deles. Aí eu peguei o antiédipo. Aí foi outro choque, né? Aí comecei a fazer um trabalho de grupo, estudando ele em grupo, com várias pessoas, para ler o antiédipo. Estou nisso aí há uns 2 anos. E acho que eu não entendi direito. Mas o antiédipo ainda tem um estilo literário, né? O Deleuze é um escritor mais de mão cheia, né? Assim, gosta de carregar nas tintas, tem um estilo mais experimental, literário mesmo, né? Ele gostava bastante de tentar algumas coisas. O Deleuze também não é fácil, não. Mas o Guattari, cara, é um negócio árido, meio científico, assim, um texto duro. Quando eu cheguei nesse daqui, o principal choque é o choque que a gente tem quando lê o antiédipo também, né? É que eles atropelam, tipo assim, você mal entrou com um conceito, ele já tá lançando um monte de outro conceito, assim. São termos que vêm da ciência, das ciências exatas, da linguística, da biologia, do urbanismo, da cibernética. Cibernética eu comecei a estudar por causa deles, né? Aí cheguei nesse Cosmos, assim, eu falei, não, vai ser fácil, né? Porque todo mundo ama, todo mundo fala desse livro aqui com amor,
Eu vejo pessoas fazendo autodeclarações de amor, eu comprei Cosmose. Falei, misericórdia, assim. Eu me esforcei, eu fui até o final dele, de tudinho. Começa a ficar fácil lá nos últimos textos. Eu falei assim, mas deve ser coisa da minha cabeça, então eu vou recomeçar a ler o Cosmose. Pra dizer a verdade, no começo eu tava assim, meu Deus, o que é isso? E eu sou ateu, né? Então eu falo, meu Deus, é o momento do desespero. Mas quando chegou no final, eu falei assim, não, agora tá sentido. Realmente estou entendendo, é isso mesmo. E também, né, depois de. A gente vai conhecendo outros autores que são influenciados por ele, aí você fala, não, é isso. Mas também tem essa questão do uso, né? Cada um faz um uso instrumental do autor, mas ajuda a gente a entrar nele, assim, mas o Guattari assusta. Mas vamos lá. Vamos lá, porque acho que isso dá um gancho, porque é isso. Para eles não tem uso instrumental, né? Digamos que você está aí fazendo, você está trocando com a coisa. Real mesmo, tá? Quando você lê um livro, você está... O Deleuze e o Guattari, os dois vão dizer algo do tipo, quando você lê um livro, você faz amor com o livro. Você troca os códigos, né? O livro muda, você dá O livro não é livro sem o leitor, né? Também. O livro se faz livro no ato de leitura. É um ato. E você absorve umas coisas do livro. Né? Vamos dizer, bom, é um ato de reprodução sexuada. Daí já entra um pouco a questão, tá, do que é o maquinismo ou a máquina desejante. Tá? Quando você está trocando com um livro, quando você está fazendo amor com um livro, não é uma coisa que você lê, você aprende ou adquire informações. Tá? Você se recorta a partir do livro e você recorta o livro. As coisas são dupla. Existe aí, forma-se um agenciamento. Bom, mesmo vai se dar na clínica, mas o que eu ia chamar a atenção é que, tipo, não é que, existe uma clínica esquizoanalítica e tal. Eu sei que vai ter um monte de gente agora propondo clínicas esquizoanalíticas e esquizodrama, e vários outros que tem uma certa tecnicização da coisa. Eles vão dizer que não, tá? X, tanto faz. Se existe algum tipo de formação institucional, onde você vai ter professores, onde você vai ter algum tipo de direção, já tem uma certa instituição, institucionalização, né? Bom, o Guattari e o Deleuze nunca fizeram isso, né? Então já tem um problema aí. Enfim, que aí eu decidi tratar da seguinte forma. Eu chamei agora de guerrilha, mas às vezes você pode chamar de vírus, assim. Né? Digamos que não é um livro feito para criar escola, mas é um livro feito para, tipo, o psicanalista vai pegar, vai ler esse livro, e esse livro vai falar, ele vai se questionar sobre a sua própria prática. É mais ou menos por aí que funcionaria. Mas o Guattari, ao longo da vida dele, produziu uma certa clínica própria, como todo psicoterapeuta produz. Ao longo de uma vida, você vai pensando coisas, vai escrevendo, vai deixando uma série de escritos. Ele nunca liberava muito isso, está nos materiais apócrifos, né? Cartas, está em coisas que ele... O material principal do texto que eu te mandei é uma série de supervisões clínicas, tá? Dois colegas dele que trabalharam com ele em Laborde, colegas e amigos mesmo, tá? Não é só coleguismo. Dois amigos pediram para ele, ali nos anos 90, dar supervisão clínica para eles. Eles trabalhavam como psicanalistas, escreviam sob o nome da esquizoanálise. Eles têm, ou pelo menos o Pollack e a Sivadon tem um livro em conjunto que eles chamam de A Íntima Utopia, Ensaios de Esquizoanálise. São textos clínicos mesmo. E o Guattari vai fazer a supervisão deles. Mas ele vai falar um pouco sobre a clínica dele também. Né? E eu tentei, de alguma forma, daí, pro curso, né, e para esse artigo que eu espero publicar ele em breve, dar uma organizada nisso. Vamos falar, bom, beleza. A gente tem toda essa teoria anterior que ele estava preparando, com todas essas nuances, né? Você vai ter a nuance ele vai chamar de regime molar, né, da esfera das consistências molares, a esfera das consistências moleculares, a esfera das consistências maquínicas. Ele vai tentar mostrar como é que isso opera na prática, mas na prática em geral, né? Não é só num consultório, não sei o quê. Ele começa a dar umas pistas aí nesses escritos de como é que ele fazia na clínica dele, no consultório dele.
Tem algumas coisas que parecem de consultório privado, e tem algumas coisas que são supervisões e às vezes atendimentos em laborde, mas a portas fechadas. Tá? Então tem coisas que são de âmbito institucional, tem coisas que são de âmbito privado, de consultório. Mas ele vai mostrando então como é que funcionaria, né? Sei lá, difícil, né? Eu tô tentando quase descriptografar o negócio, porque ele não diz mesmo como é que funcionaria. Inclusive, eu acho curiosíssimo, porque enquanto na psicanálise você tem uns movimentos, né, umas tiradas, umas transformações espetaculares, todos os exemplos do Guattari são meio comuns. Você não saca muito bem o que está acontecendo ou porque que ele acha aquilo muito importante. São mudanças muito banais. Né? Eu tenho começado a pensar um pouco que isso é da ordem do que eles chamam de devir imperceptível. Assim, são as mudanças que, do nada, você pega e pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu na minha vida? O que aconteceu aqui nessa sessão? Não porque o Guattari, né, deu um drible ali, um passe de letra e fez uma interpretação, um corte lacaniano, para a sessão, não sei o que. Não, mas simplesmente porque o Guattari fala, eu comecei. Um dos exemplos do texto, né, ele vai discutir Balzac com o cara. O cara fala de Balzac e o Guattari fica puto. Ele fala, bom, se eu fiquei puto, né? Daí tem uma dessas coisas, né? As máquinas, para eles, são coisas que não dizem respeito aos indivíduos, né? São coisas que dizem respeito, aos atos ilocutórios, principalmente. Existem máquinas corporais também, tá? Desterritorializações corporais, mas vamos ficar da linguística, da linguagem, que já é complicado o suficiente. Digamos assim, nós somos individuações, né? Os seres humanos, os indivíduos, as pessoas são individuações desse monte de corte que a linguagem produz em nós. Cada um desses cortes eles vão chamar de máquina. Né? E haveria aí, vamos colocar assim, no que eles vão chamar depois de filum maquínico, um corte específico chamado Balzac. Balzac deixou uma marca na cultura. Hoje está se apagando isso aí, né? A cultura literária, europeia, etc., tem cada vez mais desaparecido um pouco, mas na época do Guattari não. Então, vamos lá. Tem esse corte na esfera da cultura ocidental europeia, e aí o que ele vai fazer é discutir Balzac com o cara. Ele fala, bom, e depois que ele discute Balzac com o cara, uma sessão de psicoterapia. O cara pega e fala, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então o Guattari, isso seria o que sei lá, no Freud a gente chamaria de estranho, familiar, tá? Tipo, de repente você, nossa, é verdade, como assim? O que foi isso? O que aconteceu? E isso seria o corte maquínico. Na verdade, não é que o Guattari interpreta e põe o Balzac no cara. Na real, o que acontece aí é que uma máquina atrai o Guattari, tira ele do seu lugar de neutralidade terapêutica ali, ele se irrita e ele fala um negócio, ele discute. Você tem aí uma certa repolarização por meio de um corte que é impessoal, eles vão chamar de apessoal, às vezes de assubjetivo ou maquínico, que é um corte de dispersão, que estaria no fundamento da linguagem, ou no fundamento da cultura entranhado nesses sujeitos que estão ali numa terapia, que promoveria trocas entre eles. O cara provocou o Guattari mudou, ele ficou estressado, não sei o quê, e o outro cara, de repente, se pega e se pergunta, nossa, nunca tinha pensado nisso antes. E supostamente isso seria bom para a vida dele. O Guattari não avança muito para dizer, mas tem uma certa orientação anti-edípica, tá? Tem marcações culturais que geram realmente neuroses e psicoses, elas param esse tipo de processo. A triangulação edípica para eles seriam cortes muito largos que promoveriam então essa... Corte edípico não é só do tipo, só existe homem, mulher e criança, não, tá? Tipo, existe para eles, vai existir um sujeito do enunciado e um sujeito da enunciação, um mestre e um discípulo, e um eu. Um mestre, um discípulo e um eu. Um homem, uma mulher, uma amante e uma criança. Isso tudo vai estar isso tudo vai fazer uma certa, eles vão chamar de redundância nesse triângulo. Então, quando tem uma troca, né, o Guattari vai falar, bom, mas
O Guattari fala, eu tava lendo Balzac, mas eu não manjo muito, mas o cara me irritou. Não é como se eu fosse um estudioso de Balzac, mas é porque aquilo me irritou, e aí eu falei ele e tal, né? O cara tava falando em propriedades, não é que eu sei o que é o Balzac de verdade, mas é que eu achei aquilo uma besteira tão grande que eu tive que intervir. Ele vai chamar isso de, como é que chama? De um certo sentimento pático e ético na sua relação terapêutica com o paciente. Quando você é atingido por isso, que ele vai falar, aí você tem um sentimento pronunciado da diferença dentro de uma sessão. Ou uma transferência maquínica, que ele vai chamar. Isso para entrar aí um pouco no que seria uma técnica ou um tipo de intervenção que ele dá ali de exemplo, que seria algo muito simples, muito banal. Acontece na clínica de todo mundo, tá? Os psicanalistas não fazem isso, os behavioristas não fazem isso. Seria mentira, cara. Eu estaria aqui falando uma grande besteira, porque eu escuto de amigos, colegas de profissão, gente com quem eu vou discutir, sei lá, como é que é aí esse negócio de comportamental, ou com amigos que fazem comportamental, e às vezes os caras saem do esquadro, tá? E são esses momentos, talvez, que o Guattari diria, são momentos esquizoanalíticos, quando a pessoa sai do molde, tipo, um behaviorista tem lá todas as suas tabelas, que ele vai avaliar como é que o cara tá, e ele vai dar dever de casa. Mas naquele momento e naquele dia, alguma coisa aconteceu que ele saiu um pouco do esquadro dele. Ele saiu um pouco do jeito habitual, estratificado de agir, como um terapeuta comportamental. Talvez o Guattari dissesse, bom, esse é um momento em que uma máquina interfere. É um momento em que você tem aí algum tipo de coisa que ninguém está no controle. Porque um elemento dispersivo que estaria na base daquela cogestão dos sujeitos, ou daquela coemergência de um sujeito e de um objeto, de dois sujeitos, interfere. Isso para ver como é que a coisa vai um pouco na clínica mesmo de consultório privado, a gente poderia imaginar cenários. Tá? É por isso que eu disse, é mais uma coisa do vírus ou da interferência, tá? Num sinal, digamos assim, seria quase uma coisa meio hacker, assim, do tipo, você tem um sinal que está sempre passando ali da TV e os caras vão lá e jogam uma mensagem subliminar, assim. Seria um momento esquizoanalítico de uma terapia. Tá? Eu não sei se o Guattari diria, bom, tem sempre, isso é a esquizoanálise, ou isso é terapia esquizoanalítica, e numa terapia esquizoanalítica todos os momentos são esquizoanalíticos, que é uma coisa que os psicanalistas muitas vezes falam, né, fazem. Tudo que acontece dentro do setting é psicanalítico e o que acontece fora e tem relação com ele também, porque a transferência é a base de tudo. O Guattari, né, esses caras vão abandonar isso. Tá? E, portanto, eles vão dizer, existe um momento psicanalítico, uma terapia, em todos os tipos de terapia. Só para deixar um pouco mais claro aquela diferença que eu fiz no início também. Bom, seria uma guerrilha, seria uma ética mais viral, uma ética mais hacker. O que a gente quiser inventar aqui para ser meio literário, assim, para ficcionalizar um pouco, né? Mas vai por aí. Eu lembrei do Foucault chamando o Édipo, o anti-Édipo, de uma ética estilo Spinoza, um Spinoza para o século XXI. Já vi também, tem um comentador não, né? O Bifo Bereit lançou um livro sobre a psicosfera, o terceiro inconsciente, que ele trata que o Deleuze e o Guattari estariam ali trazendo à tona a emergência de um novo inconsciente. Eles seriam também, aí classifica como o segundo inconsciente. O primeiro inconsciente é trazido ali por Freud, que é não lembro se ele usa a palavra paranoico ou neurótico, e o Deleuze e o Guattari trazem o inconsciente esquizo, que seria também relacionado a essas mutações do capital, essas modulações do capital. E agora o Bifo fala que a gente está na emergência do terceiro inconsciente, que ele ainda não está mas a gente já pode perceber os sinais dele, principalmente desde a pandemia. E aí tem a ver com discussão sobre cibernética, sobre... eu não li esse do Bifo, mas é curioso, porque eu vou falar uma coisa que eu acho engraçada, né? Parece que, bom, Freud teria o modelo do inconsciente neurótico, o
O Lacan já surge um pouco com o inconsciente psicótico, né? Na real, toda a primeira grande fase do Lacan, essa revolução estruturalista do Lacan vem por causa da esquizofrenia, né? Os primeiros seminários todos são de investigação da esquizofrenia. E é curioso, né? O Deleuze e o Guattari realmente é um modelo esquizofrênico. Cara, esquizoanálise é muito engraçado, porque esquizoanálise é tipo o corte do corte, né? É esquiza. E eles estão pegando isso da cibernética também, da linguística. Né? Porque o corte é essa teoria. Eu não sei. Eles estavam achando, quando eles fazem o corpo sem órgãos, seria aí o inconsciente o inconsciente em estado de transição o que eles chamam de meta-estado, né? Não alcançamos ainda, mas seria esse novo corpo, essa nova libido que estaria surgindo, né? Que já não é mais recortada pelas zonas erógenas, mas que já seria muito mais modulável. E portanto, bom, como a pulsão seria o conceito originário do inconsciente, você tem um inconsciente novo. Não é exatamente esquizofrênico no sentido da patologia esquizofrênica. Ele é esquizo nesse sentido muito doidão, que você quiser, digital, cibernético, não marcado. Para eles era só isso, porque o signo de velocidades infinitas, porque né, tá acontecendo a revolução da invenção naquela época dos transistores. Eles vão falar disso, né? Eles citam o McLuhan para fazer isso. Existe um novo signo surgindo. Esse signo é o signo eletrônico, dos tubos de transistores, né? A passagem dos tubos de válvula, né, para os transistores. Eles estão falando, às vezes, em vários momentos eles dão uma certa pincelada nisso, que a gente também não presta muita atenção. Quando vai para coisa muito psicanalítica e psicopatológica, parecendo, todo inconsciente tem um modelo de psicopatologia, um modelo de paciente. Quando normalmente esses caras queriam atingir o desejo da sua época, ou a subjetividade de uma época. Você tem que ter um ultrapassamento disso. Mesmo se uma doença serve como via de acesso, né? Você tem que ter um desnível, né? Colar isso muito é até improdutivo quando você vai ler. Senão você lê com a cabeça. Esses caras aí que achavam que elogiava esquizofrenia, né? Ou psicopatologias, ou doenças, né? Às vezes cria até umas confusões, assim, que né? A esquizofrenia como processo no fundo, o que eles achavam é o funcionamento de um computador. Ou melhor, o capitalismo funcionaria como um computador. Porque ele funciona de modo binário, por árvores lógicas, por decisões de portas abertas e portas fechadas. Né? E aí a esquizofrenia funcionaria meio... Não é sem portas, mas uma modulação infinita de portas. É tão rápido que você já não tem mais a diferenciação entre porta aberta e porta fechada no campo do simbólico. Que é meio ficção científica, mas a época era boa para ficção científica. E o que deu para eles falarem que o anti-Édipo seria aquele que não deu certo? É mais ou menos isso que eu consigo falar aqui na linguagem comum, que o anti-Édipo não deu certo e por isso eles partem pro Mil Platôs. O Mil Platôs, mas ao mesmo tempo, o Mil Platôs parece que simplesmente reelabora vários conceitos do anti-Édipo e abandona alguns, introduz outros. Mas o que aconteceu aí nessa passagem entre o anti-Édipo e o Mil Platôs? Mas sabe o que é muito engraçado? Porque eu tenho uma leitura um pouco diferente. Eles falam isso, né? Acho que o Deleuze ou o Guattari, em alguma entrevista, falam o anti-Édipo foi só um sopro de ar. E aí as pessoas tomam isso como se não fosse nada, quando para eles o sopro de ar é uma das coisas mais importantes que existem, né? Por isso que eles vão reformular todas as grandes analogias, todas as coisas mais poéticas do anti-Édipo, do Mil Platôs, são umas coisas que o Deleuze vai inventar, que é tipo, se embriagar com água, ficar louco sem droga, um acontecimento imperceptível, um acontecimento sem grandes acontecimentos, sem grandes catástrofes na vida. Lembra um pouco essa fórmula, tipo, o anti-Édipo foi um sopro de ar, né? Eu não sei se eles achavam que deu um pouco errado. Eles tinham um plano, tá? De que aquilo fosse uma máquina de guerra mesmo, tá? Que aquilo fosse, quando eu falo guerrilha, não é só por isso, é porque eles
achavam que aquilo seria uma máquina de guerra nesse sentido que eu falei, que aquilo ia afetar as pessoas bastante. E depois eu acho que eles reformulam para isso, tipo, aquilo afeta, mas afeta num sentido silencioso. Acho que essa é a reformulação. Não sei se eles diriam o antiédipo deu errado. Eles acham que o antiédipo ainda é uma teoria, isso sim. Seria uma teoria muito, que eles vão dizer, kantiana, porque você tem uma máquina única. Essa máquina desejante, por vezes, eles dão a entender que seria unicamente a máquina que regula a libido. E só a libido. E por vezes, no antiédipo, parece que eles dão a entender que seria a máquina que regula toda a esfera do desejo humano. Toda a esfera maquínica, ou seja, a esfera maquínica e a esfera do desejo não se separariam. O que vai acontecer depois é que a máquina desejante é uma máquina libidinal, ou seja, a máquina de reprodução da reprodução humana, ou seja, aquela máquina que corta os modos como os seres humanos se reproduzem sexuadamente, inclusive com máquinas, né? Tipo, a questão deles é do tipo, bom, na real a gente não se reproduz só fazendo sexo sexuado homem-mulher. Né? Como você vai imaginar isso no nível de um agenciamento um pouco totalizante da coisa, né? Eles vão chamar de totalização destotalizada, você tem imaginado, tipo, quando eles vão falar, bom, o Hitler dá tesão nos fascistas, não era porque o Hitler, né, deixava todo mundo com ereções, tá? É porque o Hitler fazia parte do modo de, para dois fascistas copularem, eles precisavam gostar do Hitler. É basicamente isso. Do tipo, o Hitler faz parte de um agenciamento que dá uma certa consistência para que dois fascistas possam namorar, transar, sei lá, fazer filhos, reproduzir. Reproduzir uma sociedade não é só fazer filhos, reproduzir uma sociedade é fazer com que ela permaneça, fazer com que ela se reproduza, com que ela tenha certa ressonância social e, portanto, não mude. Tá? Era basicamente isso. Então, essa primeira máquina faria isso e depois eles vão começar a produzir uma série de máquinas, eles vão mudar o conceito, eles vão chamar de máquina abstrata, porque você vai ter uma série de cortes que são incomensuráveis. Eles vão formar uma filogênese, eles vão formar um fílum, como se fosse uma coisa meio, uma ecologia, talvez seria melhor dizendo, nesse caso. Uma ecologia de máquinas, você vai ter a máquina de rostificação, você vai ter a máquina de ritornello, são máquinas importantíssimas na mudança da molecularização, que eles vão chamar da sociedade. Você vai ter máquinas de captura, né? Elas não são nem boas nem más, tá? Todas elas têm uma certa bifurcação política do desejo. A máquina de rosto pode tanto ir para o rosto neutro, que é o rosto de Jesus Cristo, ou o rosto do capitalista, branco, hétero, cis, etc, 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 como todos os traços possíveis de rosto, que seria daí como é que chama? A passagem maquínica da coisa, a passagem propriamente dos objetos parciais, mas já não são os objetos parciais libidinais de antes, tá? Ânus, pele, pedaços de corpo, etc. É rosto. Vai ter uma outra máquina operando. Mesma coisa para as máquinas que fabricam o tempo, que são os ritornelos. Você vai ter o tempo cronológico capitalista, que seria mais paranoico, né, que é o tempo do... não é nem o tempo do relógio, né, digamos, sei lá, o tempo da bolsa de valores. Né. E você vai ter o tempo absolutamente fragmentado, né, essa é a bifurcação política aí que eles vão propor. Né. Você vai ter o tempo absolutamente fragmentado, que é muito mais da ordem do tempo vivido como propunham os fenomenólogos. Você vai ter uma ecologia de máquinas. É por isso, tá? É uma coisa mais kantiana, porque supostamente a máquina desejante teria algo de ponto focal. E seria algo como o sujeito transcendental kantiano. Já é uma enormidade eles falarem isso agora. Porque não tinha nada a ver, né? Ou eles estavam dizendo, era muito estruturalista ainda. Porque a máquina desejante, como sendo um princípio único das modificações de uma certa sociedade, poderia ser confundida com um princípio estrutural das modificações da sociedade. Por exemplo, o princípio da modificação mítica do Lévi-Strauss, né? O princípio estrutural dos mitos, da dupla torção, X. Tá? Eles vão falar, bom, existem vários princípios, existem várias máquinas de molecularização e várias máquinas que promovem
esse tipo de modificação, esses tipos de atratores, que eles vão chamar. Aí, pegando um pouco dos termos da física, já do Poincaré, ou das físicas do caos, tá? Esses pontos de singularidade. Singularidade, para eles, não tem a ver com a singularidade de uma pessoa. Pode ter, tá? Quando a pessoa é um puta artista, e ele faz um nome próprio para si mesmo, tipo, o sujeito Marcel Proust vira o Proust. Aí sim, você tem uma singularidade. Porque você tem uma pessoa que virou uma máquina. Você tem um indivíduo que virou uma máquina. Mas, normalmente, o que acontece é que as pessoas são atravessadas por um monte de máquinas e são indivíduos. Fazem parte de certos agenciamentos. Tá? Para eles, você teria a possibilidade... É claro, tá? Você não precisa virar um grande mestre, gênio da literatura. Tem pessoas comuns que virariam, aí seria o que o Deleuze vai chamar lá na Imanência uma vida. Aquele famoso texto, a pessoa que atinge um certo traço de vida em que atinge uma velhice na juventude, por exemplo. E aí ela passaria a ter... Muito louco. Enfim, são... Pode ser, hein? Mas enfim, é por aí, tá? A mudança que acontece do antiédipo para o Mil Platôs é a instalação, então, desse novo conceito que eles chamam de filomaquínico, que é uma ecologia onde várias máquinas vão operar, inclusive máquinas que não fazem parte de um mesmo tempo histórico, tá? Portanto, a gente está no capitalismo, mas não é porque está no capitalismo que tudo é capitalismo, tá? Eles já vão retomar toda essa tese dos economistas do neodesenvolvimentismo, neodesenvolvimentismo não, mas enfim, a galera, tanto Trotsky quanto o... Meu Deus do céu, fugiu o nome. Grande economista brasileiro, Celso Furtado. Enfim, a gente convive com polos, tá, de lugares muito desenvolvidos e subdesenvolvidos no mesmo lugar. Você tem capitalismo e máquinas territoriais ocupando espaços, o mesmo espaço, né? Tanto que eles falam, dentro da Europa também existe uma periferia e um terceiro mundo, é por isso. Tá? Você vai ter essas sobreposições de camadas diferentes, esses entrecruzamentos de tempos diferentes, de máquinas históricas que nasceram em datas muito diferentes. Vai por aí. Eu vi que no seu texto você faz uma pequena passagem sobre diferença e repetição e o conceito de ritornelo. Aí você poderia explicar essa questão aí dentro do seu texto? Nossa, a importância. Você fala aí da repetição, uma coisa não se repete, aquilo que se repete, na verdade, não se repete também, se sempre produz uma diferença. Tá. É um conceito... Eu não sei de onde o Deleuze tirou isso, eu acho que foi provavelmente de estudos de ritmo, se eu não me engano, tá? Mas tem muito a ver com toda a pesquisa sonora, sei lá, de som mesmo. O Deleuze Guattari lia um cara, tá aqui do lado, eu tava lendo ele. Eu não sei exatamente, eu acho que ele era um psicólogo experimental, psicologia experimental e tal, Robert Frances, que ele vai estudar um pouco essas coisas de como se dá a percepção do som e dos ritmos, e como a repetição de um ritmo, em vez de gerar um efeito igual e o mesmo, vai gerar diferenças. Aí o movimento minimalista de música vai, né, nadar de braçada em cima disso. Você vai produzir repetições sonoras por tempos muito longos e isso vai gerar intensidades de recepção auditiva, não só auditiva, mas musical também, né, recepção estética diferentes. E, bom, esse cara vai provar, e tá tanto com os estudos experimentais mais amalucados possíveis, com medidores aí que qualquer pessoa que gosta aí de provas com evidências científicas gosta, até estéticas. Então é por aí um pouco, tá? A questão da repetição, eu não sei se vem disso. Eu lembro um pouquinho, tá? Faz muito tempo que eu li o Diferença e Repetição, mas se eu não me engano, os primeiros exemplos são de repetição rítmica, ou de pontuação, de tom, de tônicas e atônicas. Então, como é que você faz isso? Como é que a percepção recebe diferente? Ou como é que se dá... Porque para o Deleuze, né, não vai ser exatamente uma percepção que recebe um ritmo que vem de fora, tá? É o cruzamento dessas duas coisas que vai gerar essas diferenças. Ou é no meio que a coisa se dá. Não é exatamente... Você não tem um sujeito transcendental que recebe sons que estão
é sempre uma troca para eles. A filosofia da diferença está um pouco nisso, nesses movimentos a transferência para eles, na real, é esse tipo de troca. Eu dei o nome de transporte ali, é uma invenção meio literária da coisa. Para a gente fechar aí, como vai funcionar o curso e como as pessoas podem entrar em contato com você? Cara, elas podem entrar em contato comigo tanto, eu deixei tá no meu Instagram, é aberto, enfim, quem quiser, Ricardo_Parro, né, Parro. Tem lá a inscrição, a inscrição é um Forms, é um Google Docs, um Google Forms que você faz a inscrição e depois só me manda o comprovante, mas dá pra, eu deixei lá meu número também de celular, de contato de WhatsApp, quem tiver dúvida pode me perguntar, pode perguntar no direct também. O curso vai funcionar, vão ser 4 aulas aí, vai ser um curso expositivo em grande parte, né? Normalmente eu deixo aí uma meia hora, eu dei uma hora e meia de curso, falei que vai ser 1h30, mas às vezes eu estendo, assim, só para o pessoal que precisa sair mais cedo. Para discussão, né? O curso vai ser aí, então vai ter uma parte mais focada nisso que eu estava aqui tentando aí explicar um pouco, né? Uma parte mais teórica, que é uma parte sobre essa teoria do desejo, no Deleuze e no Guattari, como é que isso funciona para eles, diferentemente do que funcionava para o Lacan, um pouco que eu pincelei aqui. E depois são 3 aulas aí divididas por certos trabalhos mais clínicos do Guattari. Né? Num primeiro momento, eu vou tentar trabalhar o caso RA e tentar mostrar como ali já tinha alguma coisa que depois o Guattari vai chamar de índice maquínico. Como é que isso funciona, tá? O caso RA ainda é um caso em que, no momento em que o Guattari ainda está explorando a psicanálise com a fenomenologia, e depois, por causa de certas sensações que ele teve com o RA, num movimento uma intervenção interessante, mas bem amalucada, ele vai provavelmente tirar daí, é um marco para ele, tá? Para ele depois poder elaborar quais seriam os signos, ou a semiologia clínica, como é que os efeitos maquínicos se fazem sentir, tá? Dentro do setting que for, dentro de qualquer situação clínica que for. Depois eu vou tentar trabalhar alguns outros casos, tá? Tanto na questão então a gente vai ter aí uma aula sobre transferência, uma aula sobre interpretação e uma aula sobre uso do sintoma. Tudo meio trabalhando com as intervenções clínicas que o Guattari fazia. Perfeito. Espero que a gente consiga completar o quadro dos inscritos para esse curso acontecer o mais breve possível. Boa. Valeu. Obrigado. Aprendi pra caramba hoje. Não sabe, mas só uma dúvida. Eu nunca soube de uma relação do Guattari com o anarquismo. Né? Eu sei dessa passagem dele pelos grupos trotskistas. Sei que ele formou um grupo nas ocupações do Maio 68, que os ocupacionistas falavam que era um bando de gente louca, gente estranha, esquisita ali, que o Guattari participou. Aquela galera esquisita ali também participou das ocupações. Olha, me parece um não dito, tá, do Guattari, essa relação com o anarquismo. Na real, ele se relacionava com todo mundo, tá? Esse negócio meio... Ele tinha uma prática de querer amigar com todo mundo, era meio entrismo, mas era meio do tipo, onde é que a coisa tá apertando, né? Tipo, ele formava um movimento, um coletivo, e logo em seguida ele já falava, não, mas aqui já estratificou, sei lá, aqui já não tem mais muita produtividade, agora vamos em outro. Né? Nessas ele veio aqui entrevistar o Lula, nessa ele foi pro Japão, para ver lá toda a New Wave japonesa que estava rolando, o boom do Japão nos anos 80. E ele lidou com alguns movimentos anarquistas também, foi colega, amigo, sei lá, discutia. Ele nunca fez parte a gente sabe de movimentos da causa ambiental, né, que ele participou realmente ativamente, um pouquinho da questão das prisões lá, mas ele sai rapidamente, mais rápido que o Deleuze. Mas o anarquismo, eu nunca achei, na real, eu sei que tem muitas interpretações que tentam levar o Guattari para esse lado, mas curiosamente eles falam muito pouco
de anarquismo, né? Quase não tem, quase não aparece. Eu falei porque isso, na época tinha muita gente, né? Obviamente, aí ele teve relações mesmo, brigou com situacionistas, maoístas, ele quase apanhou de gente, né? Tem tudo na biografia lá do François Dossi, essa época meio tumultuada da juventude do Guattari, assim, que tem umas histórias boas, assim. Essas de movimento estudantil. Eu todos esses grupos depois, né? Todos não, né? Tenho o movimento de eu assisti uma apresentação esses dias de um professor de sociologia e sabe esse Instituto Máquinas de Teoria da Conspiração Paranoica? E o cara falou, é uma das teorias da conspiração mais famosas, que é aquela que fala que o Foucault, Deleuze e Guattari foram patrocinados pelo capitalismo. Aquelas coisas assim. Mas é porque... E são brigas, assim, históricas, tá, do movimento. Tem um professor lá da USP, o Newton Otta, que tem estudado isso com bastante detalhamento, assim, de como se davam os aparelhos de cooptação, vamos chamar assim, política. E não só aparelhos de cooptação política, mas de subjetivação política dos movimentos franceses nesse período, tá, 60, 70... E, cara, são estudos muito malucos, assim, sobre como os maoístas faziam pra entrar em fábrica, como não sei o quê. E os grupos que o Guattari faziam, eles tinham uma entrada muito boa no Estado. Tinha um que era filho de uma moça que era filha de um diplomata, sei lá, de um deputado, alguma coisa assim. Então, portanto, eles conseguiam bolsa do Estado, eles foram contratados para fazer pesquisa pro Estado e tal. E aí a galera, os maoístas, ficavam putaços, falando: vocês ganham dinheiro do Estado, vocês estão sendo financiados pela CIA, não sei o que. É aquele papo, né, de anos 70. Aí é coisa estranha, porque também entre os maoístas e trotskistas tinha gente de classe tinha, mas supostamente eles tinham que abandonar a subjetividade deles. Esse era o mote, né, dos maoístas. Você nasceu rico, mas você tem que abandonar e virar um operário. E pro Guattari não tinha isso muito, não, para os movimentos que ele formou junto com outras pessoas, né? Não foi só ele que formou, tô falando aqui Guattari porque a gente tá falando dele, mas tinha uma galera que se juntou a eles, né? O primeiro grande grupo deles era o GTPSI, acho. Tinha todos esses figurões, cara, Tosquelles, Jean-Ry, a galera dos lacanianos, eu nem lembro quem participou dos lacanianos agora, mas tem estudos sobre isso, né? O Guattari não fundou nada sozinho, tá? Só porque a gente tá contando essa historinha aqui dele, pelo ponto de vista dele, mas... Outros sim, outros tinha mais a cabeça dele, a carinha dele, ele era chamado de máfia, tipo a revista Recherche, né, o pessoal chama no editorial, assim, tem uns editoriais que falam, Guattari é a máfia, né, a máfia, o cara que cuida do dinheiro, é a cabeça do cara, ele é a máfia. Então, mas é por aí. Boas teorias da conspiração. Hoje, conspiração é um conceito que ganha muita força aí, que a galera utiliza, e quando eu vejo assim, eu falo não, mas vocês estão falando de conspiração do modo como o Guattari agenciou esse conceito aí, porque a partir ali dos anos 70, a influência do anti-édipo no movimento autonomista, uma galera da autonomia hoje não sabe dessa influência, né? Eles entram até em pânico. A galera que é mais paranoica fica até meio irritada quando uma vez chegaram e compartilharam um link falando sobre autonomismo, né? Aí alguém falou, não, esse daí é o melhor movimento dentro uma das melhores teorias aí, que é a autonomia, né? Eu falo, que legal, gente, a autonomia é totalmente influenciada por Foucault e Deleuze e Guattari. Não tem nada disso não. Aí eu fui lá no link, todas as referências que o link tinha levava as influências de Deleuze, Guattari e Foucault. Falou, mas vocês não lembram? Vocês estão mandando, gente? Mas não vamos baratear os caras, porque o movimento, o autonomia surge sem ainda uma presença muito forte desses caras na Itália, né? Digamos que eles encontraram o Deleuze e o Guattari, mas o movimento autonomia, né? Tem uns amigos que manjam muito dessa história, né? Mas que vem com o Tronte, com o Negri e tal, quando eles se separam eles ainda não conheciam, né? E depois eles vão conhecer, claro, que o Guattari tinha essa pira dele de, tipo, onde é que tá acontecendo coisa, onde tá a revolução molecular, né? Ele foi lá conhecer todos os italianos, trouxe, né, esse contato com o Negri, que depois o Negri vai lá estudar com o Deleuze e tal, via o Guattari indo lá, conhecendo o Bifo.
a Rádio Alice, naquele momento do inverno, né, o grande inverno. Tem uma troca aí muito intensa, porque tem a influência do surrealismo, a sessão internacional do citacionismo na Itália, e é muito uma louca mistura. Surge um movimento que hoje em dia a galera nem acredita que realmente existiu, que eram os maoístas libertários. É como que pode. É uma coisa paranoica, não, né? Maluca desse período. Desses caras da autonomia falou: não, nós chegamos a imaginar um Mao anarquista. O quê? Então tinha essas experimentações malucas. Mas aí a galera fala que lá no meio o antiédipo começou a ser debatido. Tipo assim, e o Negri, o Antônio Negri, ele chega a falar que através de Deleuze, Guattari e de Foucault, eles reencontraram o Mauro Tronti. Aí o movimento é tipo. Mas em todos eles assim parece. Todos eles revelam, tipo, o Bifo, a própria Silvia Federici, que ela é influenciada por Foucault, mas mete o pau no Foucault também. Mas ela tá ali, mas é uma coisa que ela não larga. Eles, quase todos dessa época, o Marcelo Tari, quando você vai ler o livro dele sobre a autonomia italiana, os conceitos do antiédipo aparecem. A forma de descrever o evento, o movimento, você percebe aí a influência. É meio que difícil para mim diferenciar qual momento que eles não estavam influenciados ali. Mas o Antônio Negri fala que só veio a lei Deleuze depois que ele foi preso. Então, pode ser. Eu desconheço. Essa história aí, vou deixar pra você, cara. Essa não é a minha praia. Dica esse livro aqui. Eu sei muito por cima essa história aí. Você que é especialista. Eu sou meio fanático. Depois que eu encontrei esse livro aqui do Marcelo Tari, Um Piano na Barricada, que é por uma história da autonomia, que ele passa por tudo isso aí. Aí ele vai falando depois, não só desse, né, também do punk, dos movimentos culturais, e também toda a transformação lá, terrorismo, porque também a história era mesmo uma conjuntura histórica, muita coisa que é parecida que acontecia na França, Alemanha. Então a influência ele chegou no meio do movimento, não na origem, que foi o operaísmo, aí surge o pós-operaísmo, a difusão das rádios, mas tipo, ele chega a dizer que quando o Deleuze e o Guattari chegam na Itália, porque o Guattari foi visitar o Battaglia, que era amigo dele, né, que eles falam que a autonomia também chega nos presídios e no movimento antipsiquiátrico. Aí ele fala que quando o Deleuze e o Guattari chegam na Itália, eles ficam surpresos porque eles não tinham ideia que a galera lia eles. E a galera já chega discutindo com eles. Então, tipo, é uma coisa assim. Tinha uma reverberação ali. Mas como é que aquela galera começou a compreender o texto do Deleuze e Guattari também é um outro mistério pra mim, né? Como é que a galera, pra nós até hoje, é uma luta? A recepção... Não, eu conheço muito pouco a recepção italiana, assim. Eu sei que tinha briga, né? Tinha briga. O Guattari e o Battaglia eram amigos, mas o Guattari às vezes chamava ele... Tem uns textos do Guattari, era um demagogo, né? Acreditava que a doença não existia. Claro que a doença existe, pô. Tem gente sofrendo aí. Isso aí é coisa de populista. Eles tinham suas diferenças, era bem gritante, assim. Uma coisa da autonomia. Um brigava com o outro, discutiu, mas era uma grande família, mas também muito oriçada. Sim, claro. Era boa época, né? Pô, agora todo mundo briga e ninguém se fala, né? Só fica aí fazendo polêmica no Instagram, cara. Negócio insuportável. Eu sei que polêmica é uma estratégia leninista, né? Polêmica é uma estratégia do leninismo. Olha, podia ser, então. O Instagram é leninista, cara. Tá na alma do Instagram ser leninista. Pode ser, né? Centralização democrática. Mark Zuckerberg leu o Lenin.
Não, tem uma história de que o Hitler proibiu todos os livros marxistas, comunistas na Alemanha. O único livro que ele permitiu foi um livro do Lenin, que era aquele sobre o esquerdismo. Que aí que até os situacionistas criticam, aí os situacionistas pegam o esquerdismo para ele. Porque o esquerdismo, segundo o Lenin, segundo a interpretação que eu vi no situacionista, o esquerdismo é aquele movimento que se constitui sem um aparelhamento de partido e sem um aparelhamento e fora do parlamento, né? Que é proletário, popular, conselhista. Aí por isso que o Hitler permitiu o livro Esquerdismo, contra o esquerdismo do Lenin. Mas aí nessa interpretação, porque os situacionistas é esses que batiam em todo mundo também, criticavam todo mundo, coisa de maluco. Então, agradecer, né, aqui, depois dessa fofoca histórica. Boa. Depois desse desvio. Bom, valeu, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Desvio, né, depoimento, desvio é a prática. Também nessa explicou aí, da exclusionarios também é feita por desvios, né? Acho que a parte do Balzac foi um desvio, né? Foi uma tática de desvio. Guerrilha. Bom, é isso, cara. Muito obrigado. Vamos jantar. Vamos jantar agora. Aí o vídeo vai ficar aqui na rede social, vai ser compartilhado em modo colaboração. E muito obrigado aí por participar. É isso. Valeu. Falou.